E hoje, buscando ao Senhor, já há algum tempo já, buscando a Deus em relação a alguma palavra, não alguma palavra, mas a palavra de Deus, Deus ele tem falado no meu coração algo muito, muito específico, e eu gostaria de estar compartilhando hoje com os irmãos. Confesso que quando eu sentei para poder começar a escrever, eu peguei e falei assim, não é possível que seja isso aqui, eu quero escrever outra coisa, quero falar sobre outra coisa. Mas não é o que a gente quer falar, é aquilo que Deus ele quer ministrar no nosso coração, no coração da igreja, né? Gostaria de estar iniciando lendo com os irmãos Salmo de número 77. Salmo de número 77. Versículos de 1 a 9. Salmo de número 77, versículos de 1 a 9. Hoje eu lembrei de trazer o óculos. Facilitou a vida. Amém, gente? Assim diz a palavra do Senhor. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Eleva a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora e trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite, indago o meu íntimo e meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse momento de estarmos na tua casa, Senhor. Te agradecemos, Deus, porque sabemos que o Senhor é bom em todo tempo, Pai. Te agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes, Senhor. No momento em que levantamos, até o momento em que repousamos, Pai, é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem nos livra, é o Senhor, Pai querido, que nos vê, Senhor, quando estamos dormindo, quando estamos descansando, Pai. E te agradecemos, Pai, por tudo, Deus. Que a Tua palavra venha falar aos nossos corações, Senhor. Que possamos sair daqui, Senhor, meu Deus, convictos com aquilo que o Senhor quer deixar ministrado para nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Fala conosco, Pai, assim nós te pedimos e em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e amém. Amém, gente? Muito bom. Uma das últimas vezes que eu estive ministrando aqui, eu falei sobre as estações. Lembra que eu falei sobre as estações? Verão, outono, inverno. Graças a Deus o inverno acabou. Essa semana chegou a primavera e Deus é bom. Calorzinho gostoso de 35 graus, 36 graus. E para mim é uma benção isso, irmão. Eu posso estar derretendo, mas eu estou feliz. Só de não estar passando frio, para mim está bom. Tem gente que não gosta, né? Como a gente comentou aqui algumas vezes aqui. Mas é muito bom o calor, porque calor é vida. A gente sai na rua, vê as pessoas, chove, para. Mas Deus é maravilhoso todo o tempo, né? Só que esse calor repentino, assim, às vezes que acontece, ele às vezes traz umas coisinhas meio que perturbam um pouquinho, né? Agora que começou a chover, vai começar a época dos pernilongos aí, né? Daqui a pouco a cigarra já começa a cantar já. Em alguns lugares já estão cantando, até estourar, né? Tem gente que tem pavor disso. Mas isso lembra verão e isso é bom, graças a Deus. Outra coisa que costuma acontecer muito, normalmente a gente está na rua, está aquele calor insuportável, mas bom, e de repente a gente entra em algum lugar com o ar-condicionado ligado, é uma maravilha, né? Dá aquela refrescada, às vezes entra no lugar, tu coloca 17 graus, é para matar a gente, mas a gente fica ali do mesmo jeito.
lá no meu trabalho, essa semana que passou, acho que na quinta-feira, se eu não me engano. Estava muito quente, mas muito quente. E eu precisei pegar um aparelho numa sala de equipamentos lá que tem que ficar refrigerada a 16 graus. Então imagina o choque térmico, né? A gente sai de uma temperatura, uma estufa e entra assim numa sala com 16 graus. Na hora que eu entrei, aquele lugar, um ambiente seco, frio, já fiquei. Né? Quem já sentiu isso de entrar num lugar frio? A garganta já começa a arranhar, né? A garganta já começa a coçar. Daí chega a noite, o nariz já começa a ficar meio fechado. Daqui a pouco, quando a gente vê, a gente está gripando, por causa dessa diferença de temperatura, né? E isso é causado por algo que o nosso corpo, né, vem passando, né? E é sobre isso que eu quero estar conversando com os irmãos hoje, né? A palavra de hoje, imunidade baixa. O nosso corpo ele acaba sofrendo um pouco com isso, exatamente porque a nossa imunidade ela está um pouco baixa. Eu dei uma pesquisada aqui sobre imunidade baixa. Não sou muito entendido do assunto, mas no Google está escrito lá. Então, imunidade baixa, também conhecida como imunodeficiência. A imunidade baixa é uma condição em que o sistema imunológico do organismo não funciona adequadamente, o que torna o corpo mais suscetível a doenças e infecções. Quem aqui já teve esse problema de imunidade baixa? Acho que todo mundo, né? E quando nós pensamos sobre essa questão de imunidade baixa, se nós pararmos e fizermos um paralelo com a nossa vida espiritual, muitas das vezes isso também acontece na nossa vida espiritual. Nós dizemos que a nossa vida espiritual está com uma imunidade muito aquém a que deveria estar. E com isso a gente é bombardeado por coisas, é bombardeado por situações, é bombardeado por circunstâncias. E quando nós não estamos verdadeiramente fortalecidos, tudo aquilo que vem contra nós para tentar nos atingir, nós acabamos tomando aquilo para nós e isso acaba atrapalhando o nosso desenvolvimento espiritual com o Senhor. Então, nessa noite eu queria estar conversando um pouco com os irmãos sobre isso. Como anda essa nossa questão, como fazer para a gente poder dar um up nessa nossa saúde espiritual, né? Mas antes disso, os irmãos sabem o que pode causar uma imunidade baixa no nosso organismo? Falta de vitamina, né? Uma alimentação deficiente, falta de comer verdura, legume, cebola, sopa, né, gente? Tudo isso. Sono ineficiente, dorme pouco, né? Tá sempre ali cansado. Isso aí vai causando o quê? Igual a dona Ara falou o quê? Estresse, né? E isso vai tomando conta da gente ali, e a gente vai ficando com aquilo, e aquilo vai nos causando cansaço, vai nos causando fadiga, e quando a gente vê, nossa vitamina está onde? Está lá embaixo. O que mais? Sedentarismo, né? Graças a Deus eu não sofro de sedentarismo. Só sou um pouquinho gordinho, mas eu corro pelo menos 2 vezes no ano, graças a Deus. Né? Esse ano já consegui jogar bola uma vez com os irmãos aqui, machuquei o joelho, mas não é por conta do sedentarismo, irmãos. É a circunstância da vida, né? Mas o sedentarismo também ele causa uma baixa imunidade por conta do quê? Porque o sedentarismo traz obesidade, traz níveis de colesterol, níveis glicêmicos altos, e isso vem atrapalhando a nossa vida, atrapalhando o nosso dia a dia, e causa essa questão de não estar com a saúde em plena condição. E os efeitos, né, dessas circunstâncias são o quê? O cansaço excessivo. A gente vive cansado, vive desanimado, vive sem vontade de fazer nada, vive com vontade de que o mundo acabe em barranco para eu poder deitar e descansar, né? Infecções constantes, vira e mexe estou com o ouvido inflamado, vira e mexe estou com a garganta inflamada, vira e mexe por conta do sedentarismo, minha coluna está travando, né? Ou seja, essas coisas, quando elas vão somatizando ali, elas podem causar, né, algumas coisas ruins para o nosso organismo.
ficamos mais vulneráveis, né, a qualquer tipo de doença, a qualquer tipo de vírus, a qualquer circunstância que possa vir a ocorrer conosco. Pois bem, o fato é que a gente tem que cuidar da nossa saúde, né? Nós temos que buscar melhorar a nossa alimentação, nós temos que buscar melhorar e regular nosso sono, nós temos que buscar melhorar nossas atividades físicas, nem que seja uma simples caminhada. Eu vou na padaria, a padaria é 2 quarteirões da minha casa, eu vou de carro? Não, eu vou caminhando, né? Eu preciso fazer tal coisa, estou com tempo livre, vou fazer o quê? Vou caminhando? Não, vou de carro mais perto, deixo passar aí 5 minutos antes, que é melhor. Às vezes uma caminhada faz bem, uma simples caminhada, não vou falar para fazer todo dia, que às vezes não dá tempo, mas intercalando os dias ali já nos ajuda muito nessa questão do sedentarismo, nos dá mais disposição. Igual eu costumava falar que quando eu corria, gente, eu cheguei a correr na rua bastante, quando eu tinha pelo menos 25, 26 quilos a menos do que eu tenho hoje. Corria 10 quilômetros, 12 quilômetros, né? E me sentia bem depois da corrida. Antes e durante era um sofrimento, mas depois da corrida, a sensação que o corpo tem, aquela, né, os hormônios ali que são liberados ali, aquilo ali é uma beleza, traz uma saciedade, traz algo prazeroso, né? O durante é difícil, mas o depois é satisfatório. Porém, nós temos que tomar conta não só da nossa saúde física, como também da nossa saúde espiritual. E muitas das coisas que podem acontecer na nossa vida podem vir tentar fazer com que a gente desanime, tentar fazer com que a gente fique de cabeça baixa, tentar fazer com que a gente sofra. E quando nós estamos com a nossa imunidade espiritual baixa, essas situações, essas circunstâncias, elas encontram brechas para que entre no nosso coração. Os irmãos concordam com isso? Não é? Um exemplo aqui, Ruth, capítulo de número 1, versículos de 19 a 21. Ruth, capítulo de número 1, versículos de 19 a 21. Vai dizendo assim: E elas continuaram a viagem até Belém. Quando chegaram lá, toda a cidade ficou agitada por causa delas. E as mulheres perguntavam: Esta é Noemi? Porém ela respondia: Não me chamem de Noemi, a feliz. Chamem de Mara, a amargurada, porque o Deus Todo-Poderoso me deu muita amargura quando saí daqui. Eu tinha tudo, mas o Senhor me fez voltar sem nada. Então, por que me chamar de feliz, se o Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tanta aflição? Quem conhece aqui a história de Noemi? Creio que todos conhecem aqui a história de Noemi. Nesse momento ela havia perdido o marido, havia perdido os filhos, só estava ela e a nora. Porém, o que uma pessoa que confia e que acredita num Deus Todo-Poderoso poderia fazer numa situação dessa? Passo por dificuldade, passo por circunstâncias, passo por situações, mas eu confio que Deus ele pode fazer alguma coisa. Essa seria a ação daquele que confia, acredita e sabe que Deus pode fazer. Mas eu vejo aqui, nesse caso aqui de Noemi, que ela estava com a imunidade dela bem baixa, porque ela se recusava a dizer que ela era uma pessoa que Deus se preocupava ali com ela, para a gente poder parafrasear aqui. Ela fazia questão de falar que Deus tirou tudo dela e por isso ela era amargurada, a ponto de querer mudar o seu nome. Outro exemplo que nós vemos também é o exemplo de Jonas. Quando o Senhor manda Jonas ir até Nínive para poder falar com aquelas pessoas, ele se recusa por conta de como aquelas pessoas agiam, de como aquelas pessoas eram, por conta da maldade de seus corações. Mas Deus faz com que ele vá até aquele lugar, que fale sobre o amor de Deus, e Deus ele pega e o quê? Salva aquela cidade, salva aquele lugar. Só que Jonas ele ficou tão angustiado por conta disso, que ele pega e fala para o Senhor ali: pode me matar, eu não quero mais saber disso. Então ele começa a questionar a Deus sobre aquilo que ele havia feito, e ele fala: não, eu não acredito que o Senhor salvou aquele povo, e por conta disso eu prefiro a morte.
Veja bem o ponto da angústia do seu coração ou de alguma coisa que veio a desagradá-lo, que o Senhor fez. Ele diz preferir perder a vida do que continuar vivo com algo que Deus fez de perfeito, que foi salvar aquele povo. Outro exemplo que nós temos também é de Elias. Quando Elias ali vence ali os profetas de Baal, ele sai fugido, vai para a caverna e começa ali naquele momento de solidão, desejando a morte. Um momento de angústia, desejava a morte. Um momento em que ele teve o quê? A sua imunidade espiritual baixa. Então, muitas das vezes, se nós já passamos por isso, ou então se nós estamos passando por isso, infelizmente isso é algo normal nas nossas vidas, ter esses momentos de pequenos deslizes, vamos dizer assim. Momentos de reflexão, onde às vezes a gente acha que Deus ele não olha para a gente, que Deus ele não está com a gente, que Deus ele não está fazendo nada em favor de nós. Momentos assim fazem com que, quando nós não estamos preparados, algo venha entrar no nosso coração. E isso não é bom. Se nós voltarmos aqui no texto que nós lemos, o primeiro texto que nós lemos no livro de Salmos, ali Asaf ele vem declamando ali aquele salmo ali, aqueles versos. Gente, vocês perceberam que naqueles versos tem uma dor tão grande ali, uma dor tão profunda, algo que parece que vem corroendo ali o seu corpo, o seu coração, a ponto de no verso 3 ele fala que quando ele pensa em Deus, ele pensa no Senhor, ele chega a gemer. Pense bem em algo assim. Se puder colocar aí de novo, não sei se vocês conseguem colocar aí, a partir do verso 3, que vai dizendo assim: lembro-me de Deus e passo a gemer, medito e desfalece o meu espírito. Olha só, ele pensa em Deus, ele sente aquela angústia, ele tenta meditar, mas aquilo, em vez de fortalecer ele está numa situação tão debilitada que aquilo traz o quê? Enfraquecimento. E fala ainda, não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Olha o tamanho da angústia, ele nem consegue dormir, ele nem consegue se expressar, ele não consegue mais viver como ele vivia antigamente por conta da angústia que ele passava. Isso é um sinal claro de que algo não está bem, de que algo não está certo, de que algo está errado ali na vida dele. E isso, gente, é algo que nós temos que tentar combater de todas as formas da nossa vida. E o que a gente pode fazer então, para que melhore essa nossa imunidade espiritual? O que a gente pode fazer para que a gente venha nos fortalecer, para que quando chegue o dia mau, a gente esteja preparado para poder vencer, para poder saber que Jesus ele está conosco? A primeira coisa que nós temos que fazer é descansar. Beleza, Bruno, descansar, mas descansar como? Dormindo? Descansar fazendo o quê? Assistindo televisão? Ficando em casa? Descansar no Senhor. É a melhor coisa que a gente pode fazer. A gente não disse aqui, a gente viu aqui que o sono, na parte física, a falta de dormir, ela não causa estresse, ela não causa ali enfado, né? A Val que costuma falar que quando eu estou com sono eu fico chato, né? Eu não fico chato, eu fico com sono, né? Mas isso é algo que acontece com a gente. Quem aqui fica irritado quando está com sono? Fica estressado quando está com sono? Então, é algo que faz parte do nosso corpo. E quando nós não descansamos espiritualmente, isso também ele vai causar consequências na nossa vida espiritual. E a primeira coisa que a gente tem que entender é que esse descanso com o Senhor não é somente um descanso de deitar a minha cabeça e dormir, de fechar os meus olhos e conseguir descansar fisicamente, não. É descansar em todas as situações da nossa vida. Porque nós temos que saber que o Senhor ele cuida de tudo, Ele cuida de todo o processo, Ele cuida de todas as coisas, Ele cuida de todas as circunstâncias. Tudo está diante do Senhor e Ele sabe de todas as coisas. Em Mateus 6, no versículo 34, vai dizendo assim:
Portanto, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Deus cuidará do dia de amanhã para vocês também. Já é suficiente a carga de cada dia. Isso é descansar no Senhor. Senhor, mas essa circunstância, essa situação, essas coisas que acontecem, o que eu tenho que resolver, o que eu tenho que fazer, as coisas que ficam me afligindo, o Senhor, Ele cuidará do dia de amanhã. Basta o hoje para hoje. Estava conversando aqui com o pastor Sérgio, assim que ele acabou de chegar, ele falou assim: hoje eu já matei o meu leão de hoje. Foi? O leão de hoje já foi. E é isso, meus irmãos. Amanhã o Senhor, Ele vai prover novamente a nossa vitória. Isso é descansar, isso é confiar no Senhor. O Senhor, Ele vai garantir o nosso sono, Ele vai garantir que nós possamos estar em pastos verdejantes. No Salmo de número 3, verso 5, quando nós entendemos, que é o Senhor que está cuidando de tudo, o salmista ele fala assim: eu me deito e durmo tranquilo, e depois acordo porque o Senhor me protege. No Salmo de número 4, verso 8, ele continua falando assim: quando vou dormir, meu coração está em perfeita paz, e tenho sono tranquilo, porque o Senhor me dá a mais perfeita segurança. O Senhor nos guarda em todos os momentos da nossa vida. Meu irmão, fecha o olho e vai descansar. Confia que Deus, Ele vai agir em favor de você, Ele vai agir em favor da sua situação. Quando está aqui, meu coração está em perfeita paz. Por quê? Porque Ele sabe que o Senhor o coloca em perfeita segurança. Tranquiliza o seu coração. Não deixe o seu coração aflito, porque o seu coração aflito vai fazer com que a sua imunidade espiritual venha baixar. A falta de descanso faz com que as preocupações elas venham acontecendo e a gente começa a ficar estressado e a cabeça só pensa naquilo e aquilo vai pensando e aquilo não sai. E nós perdemos quantas e quantas oportunidades de ver o agir de Deus porque a gente fica ali matutando aquilo, pensando naquilo e não deixa o Senhor agir. Quer agir com as próprias mãos e não deixa o Senhor fazer. Quer agir para que as coisas aconteçam ontem, mas o Senhor Ele tem o tempo certo para todas as coisas. Salmo 37 fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Confie em Deus e vai descansar no Senhor. E isso é difícil, irmãos, a gente descansar no Senhor. Às vezes é tão bonito a gente falar: não, entrega mesmo ali, descansa, vai dormir o sono do justo, porque Deus Ele vai fazer. Falar isso é muito fácil, difícil a gente fazer isso. Quantas vezes a gente se pega tentando agir com as nossas forças, com as nossas mãos, tentando e se preocupando com aquilo que está por vir, se preocupando com o dia de amanhã, se preocupando com a semana que vem. Mas quando nós percebemos que Deus é o Deus que pode, é o Deus que faz e o Deus que continuará fazendo, nós começamos a exercitar esse descanso, começamos a exercitar essa entrega. E nós entendemos e vemos que a confiança no Senhor é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida. Por isso, meus irmãos, descansar é essencial para que a gente comece a nos fortalecer espiritualmente. Segundo ponto, alimentação saudável. A alimentação saudável ela é fundamental para a nossa vida física. Comer bem, se alimentar com vitaminas, ou então complexo vitamínico, suplementação, é algo importante para que a nossa imunidade ela esteja forte, ela esteja saudável, para que o nosso corpo esteja trabalhando bem. Isso é muito importante. Mas espiritualmente, nos alimentarmos também é algo muito importante. Em João, capítulo 6, versículo 35, Jesus ele vai falando assim: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. A nossa suplementação diária ela tem que ser Jesus Cristo. O pão nosso de cada dia tem que ser Jesus Cristo.
A vitamina necessária para a nossa vida espiritual tem que ser Jesus Cristo. E muitas das vezes nós nos alimentamos com coisas que não nos levam a estar na presença de Deus, mas pelo contrário, que nos afastam da presença de Deus. E com isso nós vamos o quê? Ficando fracos, ficando sem entender o que está acontecendo, sentindo um vazio tremendo dentro de nós. Por quê? Por falta de algo que necessitamos para que preencha o nosso coração, para que preencha o nosso eu, para que venha preencher aquilo que é necessário no nosso corpo para que a gente vá bem. No Salmo 107, verso 9, vai dizendo: porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o vazio, o faminto. A palavra plenamente, ela quer dizer de maneira inteira, maneira completa, sem deixar brecha. O Senhor, Ele nos satisfaz plenamente. E quando nós buscamos estar na presença de Deus, quando nós buscamos nos alimentar daquilo que Jesus Ele tem para as nossas vidas, nós ficamos plenamente saciados. Alguém aqui conhece Blaise Pascal? Alguém conhece? Pouca gente conhece. Blaise Pascal é matemático, foi um físico, foi um filósofo, né? E também foi um teólogo. E ele tem uma frase que fala o seguinte, ele falando sobre um homem, né, que tem um abismo, um buraco. Porque o infinito abismo só pode ser preenchido por um objeto infinito e imutável, isto é, somente pelo próprio Deus. Somente Deus pode preencher aquilo que nós necessitamos no nosso dia a dia. Somente Jesus, Ele pode preencher aquilo que muitas das vezes a gente busca, a gente tenta achar de inúmeras maneiras, a gente tenta se alimentar de inúmeras maneiras, mas a gente não consegue. Mas em Cristo nós conseguimos todas as coisas, porque Ele nos alimenta plenamente. Como disse o salmista que nós lemos aqui, Ele satisfaz plenamente o faminto. E tudo aquilo que nós necessitamos, nós encontramos nele, que nos dá força, que nos dá ânimo, que nos dá vigor, aquilo que nos sustenta, somente nele, somente no Senhor. Outro ponto para a gente poder melhorar a nossa imunidade: termos uma vida ativa, contrário do sedentarismo, termos uma vida ativa. Fisicamente nós temos uma vida ativa quando praticamos esportes, quando fazemos exercícios, quando nós caminhamos, corremos, jogamos qualquer tipo de esporte, futebol, basquete, vôlei, que seja. Quando nós nos movimentamos. Não sei se vocês já perceberam, quando a gente costuma estar com dor nas costas, alguma coisa do tipo assim, pelo menos eu faço isso. Eu chego em casa, encosto na parede, dou aquela alongada, alongo para um lado, alongo para o outro, e às vezes aquela dorzinha de ficar numa posição só dá uma melhorada, né? E a gente tem muito a aprender, sabe com quem, gente? Com cachorro. A Val costuma sempre falar isso. A gente tem muito que aprender com cachorro. Deus fala através dos cães. Essa é a verdade. Deus fala através dos cães. Quem aqui tem cachorro em casa? Eu tenho 2, graças a Deus. 1,5, né? Mais ou menos. Que um é pincher. Então, gente, isso aqui é batata. A gente acorda pela manhã, daí a gente vai ver o cachorro, daí o cachorro acorda. Olha assim para a cara da gente. A primeira coisa que o cachorro faz, se espreguiçar. A primeira coisa que o cachorro faz, ele se alonga. Pega as patinhas, joga lá para frente, joga o bumbum para trás. Se a gente parar para pensar, é Deus falando na nossa vida. O cachorro que é o cachorro, ele se estica todo para colocar as coisas no lugar, por que a gente não faz isso? Não é? O cachorro, ele não pode ver um espaço que ele sai correndo para um lado para o outro assim. Você já viu quando dá doido no cachorro, ele começa a rodar igual doido assim, começa a vir para cá, vem para lá, vem para cá, vem para cá. Normalmente isso acontece com um cachorro que fica dentro de casa. Ele vê a oportunidade ali, eu estou muito sedentário, não, tem que me exercitar. Então ele vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Cachorro de rua a gente não vê fazendo isso, porque já corre o dia inteiro, já anda o dia inteiro. Então a gente aprende muito. Na nossa saúde física, para aumentar a nossa imunidade, a vida ativa ela é muito importante.
Porém, a vida espiritual tem também a sua parte ativa que nós temos que preenchê-la. E como nós preenchemos a nossa vida ativa espiritual, de forma ativa a nossa vida espiritual? Primeira coisa, quando nós oramos, primeira coisa que a gente tem que fazer, nós temos que orar, temos que buscar a Deus, temos que conversar com o Senhor, temos que entregar a Ele tudo aquilo que se passa no nosso coração, temos que falar com Ele para poder ouvir a sua voz, entender o que Ele tem para nos falar, entender o que Ele tem para nos dizer, entender o que Ele tem para as nossas vidas, e tudo isso nós conseguimos através da oração. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículos 17 e 18, vai dizendo assim: orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em outras versões falem, orem sem cessar. É todo o tempo orando, é todo o tempo buscando, é todo o tempo se derramando na presença do Senhor. Assim nós saímos do sedentarismo. Porque muitas das vezes a gente acha que a gente está na vida plena em Deus, mas às vezes é só a questão de religiosidade. Se você parar, se alguém te perguntar, por que você vai na igreja? Ah, porque é domingo? Porque é quarta-feira? Porque é dia de culto? Já parou para imaginar isso? Se alguém te pergunta, do nada, por que você vai na igreja? Ou então, por que você faz tal coisa? Se nós não pararmos um pouco e analisarmos tudo em torno que está por trás disso, a gente vai deixando algumas coisas importantes de lado. E a nossa vida como cristão, ela vai ficando sedentária. E o sedentarismo, ele causa baixa imunidade espiritual. Esse tipo de sedentarismo, essa falta de busca, essa falta de orar, essa falta de entregar-se ao Senhor, ela vai causando. E essa é uma brecha que o inimigo precisa para poder entrar nas nossas vidas, colocar dúvida em nossos pensamentos, fazer com que o nosso coração se desvie da presença do Senhor. Outro ponto para que a nossa vida ela seja ativa, nós temos que jejuar. Isso aqui é difícil hoje em dia, irmãos. Isso aqui é difícil hoje em dia. Jejuar. Né? Na semana passada, eu e a Val, a gente estava vendo uma mensagem, daí estava falando um pouco sobre jejum. Daí foi com o Luciano Subirá. E ele falava que jejum é como se nós temos, né? Corpo, alma e espírito. O corpo e o espírito é algo que fica totalmente distante uma coisa da outra. E quando nós jejuamos, é como se a gente pegasse o corpo e o espírito e trouxesse um para perto do outro. Como se nós nos ligássemos mais plenamente com o Senhor. Como se a gente se conectasse com Deus ali verdadeiramente. Existem vários motivos para que a gente jejue, para que a gente busque a Deus, né, dessa maneira. Mas a principal dela é se aproximar do Senhor. É ter a nossa vida, a nossa relação com Deus cada vez mais próxima, cada vez mais íntima. Na Bíblia, vocês não vão falar jejuem por isso, jejuem por aquilo, jejuem por aquele outro. Mas algo interessante que nós descobrimos na palavra de Deus é que Paulo ele vem falando assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E Cristo, tudo o que ele faz, tudo o que ele fez, foi para que aqueles que estavam juntos dele aprendessem com aquilo, vissem a experiência que aquilo causaria e que levassem aquilo para a sua vida. A palavra de Deus, ela nos traz verdades para que a gente traga aquilo para a nossa vida. E nós temos exemplos na palavra de Deus que Cristo jejuou. Em Mateus capítulo 4, versos 1 e 2, vai falando assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O Senhor ensinando a necessidade do jejum. Se Jesus pede para que a gente seja seus imitadores, para que a gente o siga, para que nós sejamos cristãos, seguidores de Cristo, assim como Cristo, semelhantes a Cristo,
É nosso dever como cristão também buscar a Deus constantemente também através do jejum. E essa prática muitas das vezes nós deixamos de lado. Jesus ele orienta para que a gente ore por enfermos, não? Para que a gente ore por aqueles que estão endemoniados, que necessitam de libertação, certo? Mas ele também fala que há cascas de demônios que só saem através do jejum. Então é algo que nós temos que trabalhar, é algo que nós temos que fazer, é algo que nós temos que buscar, e muitas vezes a gente deixa de lado. Porque na correria do dia a dia, a gente acorda cedo, vai trabalhar, faz isso, faz aquilo, é pouco tempo para isso, é pouco tempo para aquilo, e quando a gente vê a oportunidade, passa. Ou então, quantas vezes a gente, na hora de dormir, a gente fala assim, a gente vai conversar com o Senhor e fala: Senhor, eu quero entregar um propósito para o Senhor amanhã de manhã. A gente acorda tão na correria, quando vê, põe um copão de café e tuf, café para dentro. Cadê o jejum? Já era o jejum. Isso quando fazemos jejum de alimento. E muitas das vezes a gente vai esquecendo essas coisas, e isso atrapalha muito a nossa vida, e isso atrapalha muito a nossa imunidade. Faz com que a nossa vida ela esteja com um nível de, onde não digo proteção, mas um nível de aproximação do Senhor um pouco menor do que deveria ser. Outra parte que a nossa vida ativa ela precisa ocorrer é na adoração. Para a gente ter uma vida ativa, nós precisamos adorar. Gente, adorar não é simplesmente eu vir aqui na hora do louvor, abrir a minha boca, louvar o Senhor, fechar o meu olho, até chorar. Não é simplesmente isso. Adorar é muito mais do que isso. Eu pesquisando aqui sobre adoração, existe um conceito de adoração que fala assim: o conceito essencial de adoração se expressa pela ideia de reverência e serviço. A adoração envolve profundo amor e respeito. Adorar significa expressar honra a Deus por meio da devoção e reverência genuína. Expressar honra ao Senhor. E uma das melhores e maiores expressões de honra a Deus que nós podemos fazer em forma de adoração é amando uns aos outros, é servindo uns aos outros, é abençoando a vida de uns aos outros. E às vezes a gente deixa de adorar por coisa banal, por coisa boba. Às vezes a gente deixa uma oportunidade de adorar a Deus quando nós podemos abençoar a vida de um irmão, orar por alguém, ou então uma simples coisa, irmão, uma simples coisa. Quando a gente vem aqui para a igreja, por exemplo, eu vejo ali o banheiro está sujo, eu vou lá, eu limpo o banheiro, para que o próximo que for lá usar, vai estar num ambiente limpo, vai estar num ambiente, né? Isso é uma forma de adoração a Deus. Eu estou prestando um serviço para alguém em devoção ao Senhor, para que ele esteja bem. Nós podemos adorar a Deus de inúmeras maneiras, não simplesmente no louvor, mas agindo em reverência e em devoção genuína ao Senhor. Essa é a verdadeira adoração. Em João 4,23 vai dizendo: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Adoradores de verdade, irmãos. Não simplesmente aquela casca de adoração, sabe? Hoje em dia existe muito isso, aquela casca que às vezes nos envolve, mas que não penetra verdadeiramente no nosso coração. Aquela adoração que muitas das vezes a gente vem aqui na igreja, a gente louva, busca, adora, faz o que tem que fazer, e quando a gente chega em casa é como se a gente pegasse aquilo, guardasse e fosse viver tranquilamente a nossa vida como se aquilo já tivesse passado. Não é esse tipo de adorador que o Senhor procura, mas aqueles que adoram continuamente, em espírito e em verdade. E com isso, a gente buscando na questão da oração, na questão da adoração, na questão do jejum, trabalhando a nossa vida ativa dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, trabalhando nessa confiança no Senhor, em descansar no Senhor, trabalhando nessa questão da nossa alimentação, nos alimentarmos das coisas de Deus.
Tudo isso tem um efeito que vai causar dentro de nós algo muito especial, que é a fé. Quando nós construímos a nossa imunidade espiritual, quando nós começamos a trabalhar isso, começamos a garimpar mesmo essas coisas, nós somos tomados de uma fé tão grande, nós somos tomados de uma confiança tão grande no Senhor, que muitas das vezes as coisas que estão acontecendo ao nosso redor são só circunstâncias, como eu já disse aqui uma vez. Não importa o que está acontecendo, não importa o que Deus vai fazer. Não importa que o inimigo tenha se levantado, o importante é que Deus ele vai nos fazer passar por isso mais uma vez e Ele vai estar conosco todos os dias. A fé ela vai causar isso dentro de nós. Mas o que é fé? Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das que não se veem. Em outras traduções, confiança no que esperamos e convicção do que não vemos. Gente, a fé é a gente dar substância, a gente fazer, acreditar em algo que ainda não existe. Sabe, algo que ainda não existe? Isso não existe, mas eu tenho fé que vai acontecer. Eu tenho fé que já aconteceu. Isso é ter fé. Esperar que vai acontecer é uma confiança qualquer, mas saber que Deus já está agindo para que aquilo aconteça, isso é ter fé. Quando nós descansamos e estamos alimentados no Senhor e temos essa nossa vida ativa em Deus, nós temos a plena convicção que Deus está fazendo. Nós exercemos a nossa fé diuturnamente, porque nós sabemos que Deus faz e que Ele é poderoso para fazer. A fé, gente, é como se fosse uma certidão de nascimento. A fé, ela vai fazer aquilo acontecer. Aquilo nasceu. Eu sei que aconteceu. Eu posso não estar vendo ainda, mas eu sei que aconteceu. Eu sei que Deus ele está fazendo para que aquilo aconteça. É assim que nós temos que entender a fé. E sendo uma certidão, ela tem que ter uma origem através de alguma coisa. Concorda comigo? Romanos 10:17 vai dizendo: consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Uma das coisas mais importantes que nós temos que ter na nossa vida é a palavra de Deus em nosso coração, no nosso dia a dia, porque a palavra de Deus é isso que vai gerar essa fé no nosso coração. Paulo aqui ele vai falando que a fé vem por ouvir essa mensagem de Cristo, essa mensagem de Deus. É através dela que nós vamos nos fortalecendo ali, crendo que Deus ele pode fazer. Assim como Ele fez na vida de outros tantos homens do Senhor, que nós temos aqui na palavra de Deus, aqui inúmeros exemplos, assim também Ele pode realizar em nós, na nossa vida, na nossa família, diante daqueles que necessitam. É essa convicção que nós temos que ter, é essa fé que nós temos que exercer, que Deus ele está agindo e Ele está fazendo, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Em Lucas, no capítulo 8, versículos 47 e 48, nós vemos um exemplo aqui da ação de Deus na vida das pessoas. Nós vemos inúmeros exemplos na palavra de Deus a respeito disso, mas eu peguei isso aqui para a gente dar uma lida. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e atirou-se aos pés de Jesus. E diante de todos, contou a Jesus por que tinha tocado nele e como havia sido curada ali na mesma hora. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé, vá em paz. O que a gente aprende nessa lição? Deus ele não age simplesmente por conta de uma necessidade, mas Ele age mediante a nossa fé. Em outras passagens nós vemos o Senhor falando assim: vai, porque a sua fé te salvou, a sua fé te curou. É mediante a fé que a ação de Deus acontece nas nossas vidas. É mediante a fé que nós podemos alcançar a misericórdia de Deus. O próprio Jesus ele fala em João 11:40, ele vai falando assim: disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce veria a glória de Deus? Basta que a gente creia,
para que a gente comece a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Para a gente ver a glória de Deus, para a gente ver aquilo que Deus ele é capaz de fazer, basta nós agirmos confiando e tendo fé nele, que Ele vai fazer. Amém? Vamos lá, gente, terminando aqui já. Na nossa vida, quando a gente está com imunidade baixa, essa vida física, se a gente for no médico, você está com a imunidade baixa, uma anemia, né? Primeira coisa que ele vai fazer é receitar para a gente um polivitamínico, né? Vai mandar a gente regular o seu sono, ele vai perguntar, você tem dormido bem? Como é que está o seu sono? Você está dormindo quantas horas por dia? Tem se alimentado bem? Tem comido coisas boas? Bastante folha, seu prato está colorido? Nutricionista que gosta, né? Prato colorido. O meu é bastante colorido. É meio marronzinho por causa do hambúrguer, meio amarelinho por causa do queijo, verdinho por causa do alface, um tomatinho, né? Mas a gente tem que se alimentar bem. Como é que está a sua vida física? Você tem se exercitado? Você tem tentado sedentário, tentado parado? Então vamos se exercitar. É isso que o médico vai falar para a gente. Para que a gente comece a melhorar a nossa imunidade. Vitamina, regulagem de sono, alimentação boa, exercício físico diário, tudo isso. E para a nossa imunidade espiritual baixa, o que o Senhor tem falado com a gente? O que o Senhor falou com a gente hoje? Que nós precisamos o quê? Descansar em Deus, deixar com que o Senhor ele venha e alimente a nossa vida, ter uma vida ativa com o Senhor, jejum, oração, adoração, leitura da palavra, busca. É assim que nós vamos conseguir ter uma vida espiritual saudável, para que quando as coisas que vierem sobre as nossas vidas acontecerem, nós tenhamos a plena convicção e a certeza de que aquilo não vai nos abalar, de que aquilo não vai nos abater, de que aquilo não vai fazer com que a gente tenha uma atitude como nós lemos lá no Salmo 77, não é? Mas olha só que coisa engraçada, engraçada não, coisa abençoada. O Salmo 77 ele não acaba no verso 9. Quero convidar vocês a estarem lendo comigo, Salmo de número 77, versos de número 10 a 14, que vai dizendo assim: Asaf, depois de falar todas aquelas coisas, ele fala: Então disse eu, isso é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder. Parece que de uma hora para outra, algo dentro dele pega assim, peraí, tudo isso aqui que eu estou sentindo, isso aqui é aflição minha, isso aqui não significa que Deus ele se esqueceu de mim, não significa que Deus ele me abandonou, não significa que Deus ele não vai continuar fazendo, não, isso é algo meu, alguma coisa em mim não está certo. E ele conclui no 14, tu és o Deus que opera maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder. Ele começa a se lembrar de quem verdadeiramente Deus é e das maravilhas que Deus já fez. E ele sabe que Deus ele pode continuar fazendo muito mais. Na versão King James, o verso 10, ele vai falando assim: Então pensei, apelarei para o que há muito realizou, a mão direita do Altíssimo. Deus ele realiza maravilhas, irmãos. Às vezes a nossa imunidade ela está lá embaixo. Ficamos tristes, ficamos decepcionados, ficamos aflitos. A gente às vezes acha que o mundo vai desmoronar sobre a nossa cabeça. Às vezes as adversidades elas são tão grandes que a gente se esquece das maravilhas que Deus ele já fez, por um momento. Mas nós temos que saber e temos que entender que quando nós nos revestimos com aquilo que Deus ele nos proporciona,
isso faz com que a nossa vida ela fique totalmente imune à ação do inimigo sobre nós. Assim como existe ali uma proteção ali, o agente imunológico ali no nosso corpo ali, que vai combater o vírus, que vai combater aquilo que vem atacar a nossa saúde, o primeiro que combate ali, o Espírito Santo que habita em nós, ele também é o primeiro que combate ali as flechas ali do inimigo. Por isso nós temos que a cada dia nos revestir dessas armaduras do Senhor, daquilo que Ele proporciona para nós, daquilo que Ele demonstra através do seu amor para nós. Em Efésios 6, versos de 10 a 13 vai dizendo, para terminar: tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para que fiquem firmes contra as armadilhas do diabo, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura de Deus que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. O Senhor coloca essas armaduras à nossa disposição. O Senhor, Ele quer fazer com que a nossa imunidade espiritual esteja cada vez mais forte, cada vez mais ligada nele, cada vez mais confiante naquilo que Ele pode realizar, naquilo que Ele pode fazer. Às vezes a gente se esquece, às vezes a gente dá um deslize, às vezes algo entra no nosso coração, assim como foi com Asaf. Mas Deus, Ele nos dá a oportunidade, através do seu Espírito Santo, a lembrar que Ele pode fazer e que Ele vai fazer, porque Ele tem o melhor para as nossas vidas. Amém? Fique de pé.